Frase do Fernando Pessoa que diz assim: agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não fizerem ali? Ou seja, a condição do palácio não significa que isso seja o suficiente. Eis aí a verdadeira inteligência. Querer o que eu quiser ser. Então, quando a gente fala de construção de metas, de objetivos, tem muitas pessoas que elas moram sempre naquele eterno potencial do que elas poderiam ser. E essa história de fazer planos e objetivos, aquela coisa meio tipo, Deus sabe o que tem para acontecer, tem que confiar, tem que seguir a vida, mas pera lá que não é bem assim que a banda toca. Por quê? Pra gente conseguir alcançar absolutamente qualquer coisa na nossa vida, a gente tem sim que desenvolver planos para fazer com que essas coisas aconteçam. E provavelmente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas por algum motivo existe um longo caminho entre você saber aquilo e você efetivamente colocar em ação. Então, como que eu faço para desenvolver minhas metas, meus planos? Como que é para mim? E assim, eu tenho certeza que se você andar aí pelo YouTube, você vai encontrar métodos super complicados, técnicas para você conseguir fazer isso acontecer, enfim. Eu vou falar o que funciona para mim. E eu sou assim, eu acabo tendo muitas demandas do trabalho, minha vida ela é bem corrida e eu acabo não conseguindo fazer, gente, o by the book, o perfeito do que precisa ser, entende? Ser feito. Eu faço o que dá. E o que dá, para mim, tem sido muito eficaz e eu quero compartilhar de alguma forma isso para você possa utilizar. Como que eu faço quando eu quero definir uma meta, um plano? Chega no final do ano ou no começo do ano, eu começo a visualizar o que eu quero alcançar. Ou seja, como que eu quero estar no próximo ano? Como que eu quero que seja a minha vida, como que eu quero que seja o meu trabalho, como que eu quero que esteja o meu corpo, como que eu quero que seja a minha saúde, quais habilidades eu quero ter desenvolvido e quais habilidades eu não quero ter desenvolvido. Então eu faço todo esse processo de pensar e visualizar como eu quero estar no ano seguinte, e a partir disso eu começo a definir alguns goals, alguns objetivos para fazer com que isso aconteça num prazo aí de pelo menos trimestralmente. Então, como que eu gosto de fazer? Eu defino por trimestre. Então, por exemplo, de janeiro até março, como que eu quero estar? E nessa parte do trimestre é onde eu acabo sendo um pouco mais detalhista em exatamente o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Já nos trimestres seguintes, eu coloco de uma forma mais abrangente, por exemplo, quero ter faturado tanto todos os meses, eu quero ter tantos clientes, eu quero estar pesando tanto, mas não exatamente ali com o meu passo a passo do que eu quero fazer. São realmente metas um pouco mais gerais. Por quê? Porque no primeiro trimestre é que aí eu coloco exatamente, ó, então tá, então passo número 1 que eu preciso fazer para que essa meta se concretize. Eu preciso contratar um personal, eu preciso fechar a academia, eu preciso começar a fazer prospecção ativa de alguns clientes. Então, basicamente, vamos por etapas. A primeira etapa é a visualização da onde você quer chegar. A segunda etapa é dividir isso dentro de 12 meses em trimestres, sendo que o primeiro trimestre é onde você vai colocar mais atenção. Por quê? Porque, gente, até março muita coisa pode ter mudado, até julho muitas coisas podem ter mudado, então não tem por que você ficar quebrando a cabeça para tentar fazer com que as coisas fiquem lá milimetricamente do que precisa ser feito todos os meses, não. Você precisa resolver bem o primeiro trimestre, certo? E teve uma coisa que eu aprendi com a Ana Carolina que eu achei, assim, para mim foi um divisor de águas, que é olhe para os seus obstáculos. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a olhar apenas para aquilo que é fácil de acontecer, aquilo que elas querem. Por exemplo, eu quero ir para academia, eu quero perder peso, tá, beleza. Por que você até agora não conseguiu fazer isso? Você tem que olhar, sério, de forma séria para isso. Por que até agora eu não consegui? Eu não consegui porque, teoricamente, meu horário perfeito para ir para academia seria 6 horas da manhã. Só que para ir para 6 horas da manhã na academia, isso significa que eu tenho que dormir todos os dias às 10. Só que, por exemplo, toda terça-feira eu tenho um compromisso de noite, eu sempre chego um pouco mais tarde. E aí eu acabo acordando mais tarde, eu nunca consigo acordar às 6 e tudo mais. E o que acontece é que a maior parte das pessoas erram. Elas acabam pensando nesse plano perfeito do que seria e não olham no porquê, quais são os obstáculos, por que até agora você não conseguiu fazer isso. Olhe de uma forma séria, porque assim, a gente não pode ter aquele olhar para nós mesmos como se a gente fosse
uns procrastinadores da vida que nunca querem fazer nada direito. Não é bem assim. Tem algum motivo do porquê você até agora não conseguiu fazer isso. Olhando seriamente para o seu passado, quais são ali as pedras do seu caminho? Quais foram os obstáculos que te impediram de conseguir fazer com que isso até agora não acontecesse? Olhando dessa forma, você vai conseguir mapear estratégias. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. Uma meta que eu sempre que eu busquei na minha vida foi ser mais organizada dentro da minha empresa, né, financeiramente. E para mim é muito difícil isso. Por quê? Porque eu tenho que aprender todo um campo administrativo, contábil, que eu não tenho o conhecimento agora. E na hora de sentar para estudar, eu sempre vou escolher estudar outras coisas do que estudar isso. E se eu ficar ignorando que esse é um obstáculo na minha vida, ou, por exemplo, também que eu acabo sempre priorizando o meu próprio trabalho do que resolvendo isso, e se eu não olhar para esse obstáculo e achar que, não, se eu for diligente eu vou conseguir, eu vou provavelmente definir uma meta que eu não vou conseguir cumprir. Então, sejamos realistas. Por que até agora você não conseguiu? Eu tive que olhar de uma forma fria para isso e falar, eu preciso de uma contadora. Eu preciso contratar alguém para me ajudar. Eu preciso ver alguém de confiança, que seja um valor que caiba dentro do orçamento da minha empresa, e eu preciso contratar alguém, porque senão eu nunca vou conseguir tirar isso do papel. Não adianta eu ficar fantasiando o mundo perfeito, eu tenho que admitir. Então, esse foi um passo prático que eu tive para conseguir tirar essa pedra do meu caminho e conseguir olhar. Um outro problema também, que é um obstáculo que eu tinha com relação à academia. Chegava na hora de ir pra academia, eu sempre ficava, qual que é o meu problema? De manhã, eu detesto acordar apressada. Do tipo, o dia acabou de começar, eu já tenho que sair, colocar a roupa da academia, não consigo ler, e aí eu acabo tendo que escolher entre, por exemplo, ter uma manhã mais calma, com leitura, ou ir treinar. E aí depois acontecia, eu ficava tomada pelas coisas do trabalho e nunca conseguia treinar, e aí o dia passava, tal, isso sempre era um problema na minha vida. E aí eu tive que olhar de uma forma crua pra isso, falar assim, eu adoraria conseguir acordar muito mais cedo, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu sempre tenho compromissos à noite, e esses compromissos à noite não é uma coisa que vai mudar do dia pra noite, são compromissos que eu vou na minha igreja. Então, ok, eu tenho que aceitar o fato que eu não vou conseguir acordar 4h50 da manhã. Dentro da minha rotina isso não cabe. E não adianta eu querer colocar lá e acabar com todo o meu sono, tentando fazer com que isso aconteça. Não, que horas eu consigo acordar? 6, 7 horas? Tá bom. Acordando 6, 7 horas, qual vai ser a sua rotina da manhã? Qual que é a rotina que você já pratica? Qual que é o horário que você consegue encaixar de uma forma que você não vai ser, por exemplo, sair correndo para conseguir treinar ou tudo mais? Então, beleza, eu consigo treinar 11 horas da manhã. Então, eu defini esse horário que é um horário mais tranquilo. Por quê? Quando eu já tô indo no começo do meu dia, eu vou numa rotina de trabalho. E aí, chega 11 horas, o meu cérebro já tá mais cansado. Eu já não consigo produzir tão bem. Normalmente ali depois de um sprint de trabalho que acontece isso. Então eu falei, vou então na academia nesse horário do fim do sprint de trabalho, porque depois de um trabalho focado, eu sempre dou um descanso. Então por que não juntar isso? Então dentro da sua rotina, você vai encontrar, por exemplo, brechas que te permitam encaixar, por exemplo, um treino, um exercício físico. Uma outra estratégia também que eu tomei com essa relação do exercício físico é, uma vez por semana eu vou no Pilates. E normalmente eu ia no Pilates de quarta-feira. Só que eu percebi que depois que eu vou no Pilates, eu fico muito mais comprometida a continuar uma vida mais saudável. Por quê? Porque o Pilates tem a professora me motiva. Só que aí eu acabava que eu ia no Pilates na quarta, segunda e terça eu não fazia nada, e aí quinta eu ia e fazia. Eu falei, não, vou então pegar esse obstáculo e fazer alguma coisa de útil com ele. Então eu trouxe o Pilates para segunda-feira, porque não tem como faltar, porque é um horário marcado com a professora e tudo mais, e o restante dos dias eu treino aqui na academia do prédio. E vem funcionando muito bem isso. Então a gente tem que ter esse olhar estratégico para os problemas que acontecem na nossa rotina, no nosso dia a dia, e pensar em estratégia. Então, por que hoje você não está conseguindo cumprir, por exemplo, a meta de livros que você colocou? Você tem que olhar de forma crua. Todas as vezes que você tentou, por que você não conseguiu? Eu não consegui porque aparece ali a notificação do trabalho, e aí eu quero parar de ler porque eu tenho que responder. Então tá, então como que você poderia melhorar isso de alguma forma? Quais são as brechas do seu dia em que você não tem tanta notificação de trabalho? Eu, por exemplo, é na hora do almoço. Então, qual que é a minha rotina? Eu vou na academia às 11, volto para casa, meio-dia, meia mais ou menos, e vou e almoço. Nisso que eu almoço, eu pego aquele momentinho pós-almoço, que tá todo mundo na hora do almoço também, 1 da tarde, e eu leio 30 minutos. Então, esse também é um período que eu tenho um pouco mais tranquilo. Em vez de eu ficar lá scrollando no celular, porque de um jeito ou de outro eu não vou sair do almoço correndo para trabalhar, então eu já aproveito e pego esse momento para poder fazer, por exemplo, a minha leitura.
diária. Então, essa é uma forma de você olhar de uma forma estratégica para os problemas e para a sua rotina. Então, você vai ter esse olhar estratégico sobre todos os problemas que acontecem no seu dia a dia, todas as pedras que acabam acontecendo no seu caminho, e você vai tentar pensar em maneiras para melhorá-las. Eu sei, tá, que você vai pensar assim, não, mas eu preciso realmente economizar, não tem como eu pagar uma contadora, não tem como. Eu sei, todo mundo tenta dar um de super-homem, super-mulher e resolver todos os problemas sem pedir ajuda, tá? Só que você tem que olhar para o negócio, para o problema e pensar o seguinte: se até agora eu não consegui, por que dessa vez vai ser diferente? E quais são as consequências de eu não resolver esse meu problema? Será que as consequências de não ter uma boa organização financeira, de não ter uma contadora, não são muito piores do que pagar uma pessoa para te ajudar? Então, se as consequências, por exemplo, vamos dizer que você adoraria fazer academia, a academia mais barata que tem, ela tá ali a 2 quilômetros de distância da sua casa, só que, e aí você tem uma mais perto da sua casa, que é mais cara, tá? Vamos dizer que é R$ 50 mais caro. Agora me fala, aí você, não, não quero pagar R$ 50 mais, não, demais. E aí você acaba pagando essa academia mais longe, não indo na academia, porque você queria pagar ela, e aí você, de que adianta? De que adianta tentar economizar, sendo que o negócio você tá tentando tampar ali, tá um furo no encanamento, tá vazando um monte de água, você vai no band-aid, não, mas peraí, deixa eu dar um jeito. Sabe, tem certas coisas na vida que a gente tem que olhar assim, pensar de forma prática, sabe, vamos resolver. Ou até quando? Você vai ficar olhando para aqueles mesmos problemas, vai ficar caindo, ano após ano, ano após ano. Eu quero. Ó, um outro exemplo muito prático. Quero perder peso. Ano após ano, você coloca, quero chegar nos seus 60 quilos, quero chegar nos meus 60 quilos. Aí você pensa, vou tentar fazer sozinho. Eu vou entrar aqui, vou procurar no Google aqui umas receitas, vou tentar fazer, e aí chega, você não consegue. Por quê? Porque chega, sei lá, por exemplo, 5 horas da tarde, você tá com fome, não tem nada pra comer em casa, e aí você acaba comendo qualquer besteira, e aí passam-se meses e você nunca consegue tirar isso do lugar. Por quê? Aí você, não, mas eu sei que precisa ser feito. Você pode até saber, mas existe alguma coisa dentro do processo de fazer que está te impedindo de fazer com que isso aconteça. Então, você tem que olhar, então, qual que é o problema? Então, é 5 horas que você tá com fome e não tem nada para comer? Então, talvez, se você pagasse uma nutricionista, ela ia poder dar estratégias para você não acontecer isso. Talvez, se você colocar na sua rotina, todo domingo ir no mercado, você não vai ter esse problema das 5 horas. Então, às vezes, a gente tenta, sabe, ficar colocando band-aid no encanamento lá, não, deixa eu tampar aqui essa água, e acaba não dando em nada, entendeu? Você só acaba procrastinando para sempre viver a vida que você quer viver. Você fica procrastinando alcançar os sonhos que você quer ter. Eu sei que às vezes a gente cria no nosso cenário ideal e fica ali se apoiando para fazer com que ele aconteça e acaba deixando muitas vezes com que a gente viva o que é para ser vivido, vive e faça o que precisa ser feito, entende? Então, saia um pouco do campo ideal e vá para o campo da prática. Veja a sua rotina, veja quais são os obstáculos. Essa daqui vai ser o meu conselho número 1, assim, que eu quero que você saia desse vídeo entendendo. Veja de uma forma prática isso. E tente resolver através de estratégias que você sabe que não tem como fugir, entendeu? Que você consegue fazer.